Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui com o andamento da matéria, né, estrutura de repetição, antes de eu apresentar aqui uma possível resolução para o exercício número 2, né, que tinha ficado, vamos dizer assim, de tarefa para vocês tentarem aplicar, né, resolver utilizando a estrutura de repetição para, né, que a gente tem visto até o momento, eu, eu vou começar o vídeo não não fazendo assim uma revisão longa, detalhada, mas é só para a gente relembrar é, todas essas todas essas características, né, as etapas de uma estrutura de repetição, da estrutura de repetição para, tá? Então até o momento a gente tem visto assim que essa estrutura de repetição tem essa sintaxe, né? Tem essas palavras reservadas da estrutura e essa estrutura ela tem, vamos dizer assim, três etapas bem importantes, né? A primeira etapa eu chamei de inicialização. Lembra disso? Aí essa outra parte chamei de limite. E essa outra parte chamei de incremento. Né? A gente já viu detalhadamente como que funciona isso, né, e tudo mais. E, enfim, na inicialização eu digo assim, que quando o meu algoritmo atingir essa linha, alguma variável, que no caso eu vou utilizar esse x, que eu declarei aqui propositalmente, né, como se isso aqui fosse um algoritmo, eu inicializo a minha variável, uma variável, tá? Essa inicialização, assim como o limite, assim como o incremento, estão, vamos dizer assim, diretamente relacionadas, porque são esses valores, esses parâmetros que vão definir a quantidade de vezes que as instruções que estiverem delimitadas pelo par e fim para vão ser executadas. Tá? Então, por exemplo, né, até o momento a gente viu assim, né, o nome da variável aqui, à esquerda, né, dessa parte, recebendo 1. Né? Ficou faltando aqui uma acento. Quando eu coloco assim, para x de 1, significa que eu estou dizendo assim, inicialmente x contém 1 nessa estrutura de repetição. Né? Tudo bem? Se não estiver nada bem, volte nos primeiros vídeos desse conteúdo, porque certamente você perdeu alguma coisa aí no meio do caminho, tá? Se você reviu todos os vídeos e ainda continua não entendendo, compareça nos atendimentos, comente aqui embaixo sua dúvida, me mande uma mensagem, tudo bem? Beleza. Essa segunda parte, conhecida como limite, né? Até o momento a gente tem visto assim, por exemplo, né? 10, né? Certo? E o passo 1, né? Vamos dizer assim. Até o momento a gente viu algo parecido com isso. A interpretação para dados esses parâmetros, né? A interpretação dessa estrutura de repetição ficaria assim. X inicialmente recebe 1, vai aumentando de 1 em 1, certo? Até que ultrapasse esse limite, certo? Né? Eu fiz a leitura dessa linha de estrutura de repetição. Ou seja, enquanto o conteúdo da variável x for menor ou igual a 10, menor ou igual ao limite, eu vou executar tudo que está aqui dentro, certo? Todas essas instruções vão ser executadas. Após a execução dessas instruções, a minha variável de inicialização, no caso x, vai ser incrementada em 1, né? Ou seja, eu venho aqui do fim para, aumento mais 1, depois disso o que acontece? Volto para avaliar esse limite, né? Então isso vai se repetindo até que o conteúdo de x ultrapasse esse limite. Até aqui tudo bem, né? Certo, beleza. Então, né, o que a gente viu até o momento foi essa configuração. Uma outra coisa que eu quero abrir aí para vocês, né? Quando eu tenho essa interpretação, né, x começa em 1, vai aumentando de 1 em 1 por conta do passo 1, e o limite é 10, ou seja, as instruções vão ser executadas enquanto o conteúdo de x for menor ou igual a 10. Quantas vezes essas instruções que estão delimitadas pelo par e o fim para vão ser executadas? Assuma que x não vai ter relação nenhuma aqui com essas instruções, tá? O x não vai estar envolvido com essas instruções entre o par e o fim para, tá? Então,
Dado essa configuração, quantas vezes essas instruções delimitadas pelo par e fim par vão ser executadas? 10, 11, 1, isso. Essas instruções elas vão ser executadas 10 vezes. Por que 10 vezes? Vamos colocar esse x não, porque vocês vão confundir com o x, né? 10 vezes. Por que 10 vezes? Bom, se o meu x começa em 1, na estrutura de repetição, e esse x aumenta de 1 em 1, a cada vez que eu passo por essas instruções, né? Se o meu x começa em 1 e a cada vez que eu passo por essas instruções aumenta de 1 em 1 por conta do passo 1, e o limite é até 10, ou seja, enquanto o x for menor ou igual a 10, se a gente contar isso aqui, quantas vezes essas instruções vão ser executadas? 10 vezes. Né? Porque uma hora meu x está em 1, outra hora meu x está em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando meu x atingir 11, aí tudo bem. Aí, quando meu x tiver o valor 11, essas instruções não vão ser mais executadas e cai para cá, depois do fim para. Certo? Então, dessa forma, né, o meu x, ele, de certa forma, controlou quantas vezes essas instruções vão ser executadas, tá? Foram executadas. Tudo bem? Então tá. Outra questão, né? Essa inicialização, esse número que eu coloco na inicialização, ele tem que ser sempre do tipo inteiro, tá? Tem que ser sempre do tipo inteiro. Que mais? Pode ser positivo, negativo ou nulo, zero, tá? Esse limite também tem que ser do tipo inteiro, porque a inicialização, a variável também é do tipo inteiro, tá? E o incremento aproveitando também tem que ser inteiro, né? Todos do mesmo tipo, tá? Beleza? Assim como na inicialização, o meu limite, ele também pode ser um limite negativo ou nulo, ou pode ser zero, tá? E o incremento, né, o passo, também pode ser positivo, negativo, tá? O que não convém é que ele seja nulo, tá? Se eu tiver uma situação assim, passo zero, qual é o problema que eu posso ter aqui? Isso, eu posso entrar numa situação que a gente chama de loop infinito. O que significa isso? Né, vamos pegar esse mesmo exemplo. Ó. Se o meu x começa em 1, o limite é até que x atinja ou ultrapasse o valor de 10. Né? Só que no meu incremento, meu x vai aumentando de quanto em quanto? De 0 em 0. Quando eu falo isso, né, x aumenta de 0 em 0. É a mesma coisa que eu estiver colocando assim. X recebe x mais 0. Qualquer número somado a 0 é ele mesmo. Se x inicialmente tem 1, na hora que eu chegar nesse incremento, entre aspas, o que vai acontecer? X vai receber o conteúdo dele mais 0. Isso é igual a 1. Aí na próxima iteração, o que vai acontecer? X recebe x mais 0, ou seja, o conteúdo dele mais 0. Então sempre o valor de x, o valor atribuído a x vai ser 1. Então, se sempre o valor de x vai ser 1, significa que eu nunca vou atingir esse limite. Se eu não atingir nunca esse limite, o meu algoritmo vai ficar em loop infinito, executando essas instruções delimitadas pelo par e fim par, infinitamente, porque a condição de parada nunca vai ser atingida. Qual que é a condição de parada? Até que x ultrapasse esse limite. Tá? Então, ao definir valores para inicialização, limite e incremento, eu preciso pensar nisso, né? Em algum momento, essa estrutura de repetição vai parar? Tudo bem? Quando eu coloco no meu incremento um valor negativo, por exemplo, passo menos 1, perdão, aí esse nome muda, na verdade não vai ser incremento, por isso que eu coloquei lá no outro vídeo esse nome, decremento, tá? Então, nessa situação, eu vou ter a minha variável x começando em 1, o limite é até que x atinja o valor de 10, né? Só que aí, x vai diminuindo em 1, né?
Passo menos 1 quer dizer assim, x diminua de 1 em 1 a cada vez que as instruções forem executadas, a cada vez que as instruções do para forem executadas. Tá? Então, nesse caso, quando eu tenho um passo negativo, né, um decremento, eu também preciso me atentar com relação à finalização da estrutura de repetição. Por quê? Com essa configuração de valores, x começando em 1, diminuindo de 1 em 1 a cada iteração, e o limite sendo 10, que tipo de informação que eu vou ter? Eu vou ter algo diferente do zero, né? Eu vou ter como se fosse assim, x recebe x menos 1. Só que ao fazer x receber x menos 1, se a minha variável x começa em 1, vou colocar aqui embaixo, x inicialmente tem 1, vai até 10, então executa o que tem que executar dentro do para e depois diminui em 1. Qual que vai ser o próximo valor? Vai ser 0 para x. Depois o próximo, menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. A cada vez que eu executar o que tiver aqui dentro do para, eu vou diminuir o meu x em uma unidade. Ao diminuir o x em uma unidade, tem algum problema? De forma nenhuma. Qual é o problema aqui? Lógico, né? Problema lógico. Por quê? Se eu vou diminuindo o meu x de 1 em 1, significa que eu também nunca vou atingir esse limite 10, que é positivo. Porque o meu valor, o conteúdo da variável x vai continuar sendo cada vez mais negativo. Tá? Então, se ele vai tendendo a um número muito negativo, né? Nunca vou atingir esse limite. Então, eu posso ter problemas com isso. Tá? Por isso que eu quero deixar claro que esses três valores eles têm que ter uma relação. Que tipo de relação? Primeiro, eu preciso ver quantas vezes, eu preciso pensar quantas vezes as instruções que estiverem delimitadas aqui dentro, elas vão precisar ser executadas. Tá? Feito isso, eu elaboro os parâmetros da estrutura de repetição. Tá bom? Posso colocar um passo maior que 1, por exemplo, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo menos 5? Posso, desde que eu tenha consciência do que eu estou fazendo. Se eu colocar um passo 2, o que vai acontecer? Minha variável x vai aumentando de 2 em 2 até um determinado limite. Ou seja, a cada vez que eu executar as instruções dentro aqui desse para, né, delimitadas pelo para e o fim para, o meu x ele vai aumentando de 2 em 2, né? Vou colocar aqui, ó, vamos supor que seja passo 2. Meu x vai aumentando, meu x começa em 1, executa o que tem que executar dentro do para e o fim para, e a cada execução, a cada iteração, que é o que eu costumo chamar, né, esse x vai sendo aumentado, incrementado de 2 em 2. Então, na primeira iteração, meu x vai estar com 1. Então, aí x está com 1, executa tudo que tiver que executar entre o para e o fim para, e no incremento, ao invés do x ir para 2, x vai para 3, porque está aumentando de 2 em 2. Executa o que tem que executar, próximo valor, ao invés de ir para 4, vai para 5 já. Executa o que tem que executar, vai para 7. Executa o que tem que executar, vai para 9. Até quando? Até atingir esse limite. Até ultrapassar esse limite, né? A condição de parada é até que ultrapasse esse limite. Então, executa o que tem que executar. Qual que é o próximo valor depois do 9? 11, por conta do passo 2, né? E aí, quando ele chegar nesse valor 11, eu vou executar o que eu tenho que executar de instruções dentro do para? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque o meu limite é 10. Nesse caso, quando meu x chegar em 11, significa que ele ultrapassou o limite. Tá? Então, se eu perguntar para vocês, dada essa configuração aqui, x começando com 1, limite 10, passo 2, quantas vezes as instruções delimitadas pelo para e o fim para vão ser executadas? Nesse caso, elas vão ser executadas 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque é só eu olhar para esse desenho aqui que eu fiz aqui embaixo, né? Ele vai executar as instruções quando o x for 1, depois quando o x for 3, quando o x for 5, 7 e 9. Vou executar as instruções 5 vezes por conta do passo 2, tá? Se você ficou com dúvida, execute aí linha por linha, tente implementar essa ideia, tá bom? Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, mas eu já volto na sequência para a gente
continuar a correção do exercício número 2 que eu havia prometido. É só para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Se você chegou até aqui, muito obrigado, tá? Curta esse vídeo, compartilhe com os colegas, avise que o material já está disponível, tá? Mande para os coleguinhas, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você não ficar por fora das notificações e até já!